A gente vai falar agora sobre quanto ganha um dono de banca de aposta esportiva. Tiago, eu estou querendo abrir minha banca. Quanto de dinheiro que eu preciso? Preciso de muito dinheiro, muito caro? Como é que funciona? Para abrir uma banca não precisa de muito dinheiro. Tem cliente nosso que conseguiu abrir uma banca com R$ 10.000 em caixa, ele não precisou comprar equipamento, ele precisou pagar somente o licenciamento do Central Foot para instalação, ativação, né? E ele rodou 7 semanas, ou seja, um mês e quase 2 meses, sem ter prejuízo nenhum, ou seja, sem pagar nenhum prêmio. Tá, uma dúvida, não teve nenhum prêmio durante esse período? Ou quando teve prêmio ele tirava do próprio lucro da banca? Tiveram prêmios durante toda a vida da banca, do início até esse momento que eu estou reportando aqui, só que o saldo foi positivo semana a semana. Na penúltima semana das 7 semanas, houve um prêmio que deixou a banca no negativo naquela semana. Só que ele já tinha saldo antes, ele foi guardando o dinheiro dos lucros que ele teve nas semanas anteriores e na semana que deu prêmio ele tinha como cobrir sem consumir o capital de reserva que ele tinha para a segurança dele. Quanto foi esse lucro que tu tá me falando aí por semana? Como é que era o volume de dinheiro? Ele teve de lucro nesse período que a gente tirou a amostragem, lógico. Isso é uma amostragem de uma banca que tinha acabado de nascer, que reforça a teoria da gente que você não precisa de alto investimento para abrir uma banca e ter lucro. Tá? A média de lucro das bancas são de 20% a 30%. Então, de tudo que girar numa banca durante um período específico ou de um período longo, ele vai ter de 20% a 30% de lucro. Essa banca em específico, ela seguiu essa ordem de valor e ela faturava ali, ela girava por semana algo em torno de R$ 7.000, 7.000, 7.500. Então, ou seja, uma banca que rodava semanalmente de 7.000, 7.500, que tinha de 20% a 30% de lucro, porque vai variar, né? Tem semana que mais, semana que menos. Ou seja, ele teve uma gordura durante um período e quando houve o prêmio, mesmo assim ainda ficou positivo dentro dessa margem que eu apresentei. Ou seja, se ele tirar um recorte de 2 meses, houve prêmio durante todas as semanas, mas o saldo foi positivo na ordem de 30%. Ô Tiago, essa banca tinha quantos cambistas? Essa banca tinha 15 cambistas funcionando. No começo teve um pouco menos, que estava começando, né, a primeira e segunda semana, mas no final desse período ela tinha 15 cambistas funcionando, operando. Esses 15 cambistas movimentava em média R$ 7.500 por semana, que deixava essa margem de lucro de 20% a 30% que eu mencionei. Tá, beleza. Mas o sistema que tu utiliza, a plataforma que tu utiliza, me ajuda de alguma forma? O Central Foot ele tem relatórios, ele tem bloqueios, ele tem travas, ele tem limites para inibir problema de prêmio, ou seja, você consegue configurar o sistema para ele permitir prêmios até certo ponto. Ou seja, qual é a cotação mínima que você quer, qual é a cotação máxima que você quer, quanto de prêmio você vai pagar no máximo. E você vai configurando a plataforma, você vai configurando as configurações da plataforma para ela limitar o risco que você vai tomar. Isso ajuda, porque naquele momento que você não está olhando de noite, no sábado que você às vezes está até assistindo futebol, mas já tem gente apostando, você tem certeza que ela vai chegar até certo ponto e vai parar. E dependendo do cenário, é melhor que você não receba mais apostas do que você receber e ter prejuízo. Então o sistema ele ajuda nisso, nos limites e nas configurações. A gente tem relatório de gestão de risco, por exemplo, que ele mostra por prêmio, por cotação final ou por valor apostado, as apostas mais arriscadas baseadas no histórico do cambista e da banca. Porque cada região tem um cenário. Eu não posso balizar o cambista da região A pelo cambista da região B. Na região B eu tenho um conjunto de apostadores que têm hábitos e na região B eu tenho outro, na região A eu tenho outro. Então, dessa forma eu consigo, dentro daquele cenário específico, fazer análise de risco. Então, isso faz com que eu não tenha uma decisão de forma uniforme, bloquear para quem não deveria ou liberar para quem não deveria, entendeu? Além das configurações que me dá a segurança de saber que quando chegar no meu limite eu vou parar de receber a aposta, eu tenho os relatórios que me deixam acompanhar em tempo real o que está acontecendo.